Alexandre de Moraes o atestado de pena a cumprir do ex-presidente Jair Bolsonaro com as datas previstas de cumprimento da pena. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou ao ministro, nosso Dutti, nosso condutor, nosso Führer, nosso líder, nosso Gengis Khan. Nosso bom, que seria mal se fosse chinês. Nosso protetor da democracia, ele primeiro de seu nome, ele que é o cara, ele que é o caramba, ele que é o caraô. Ele que é o ontem, que é o hoje, que é o amanhã, ele que é o alfa, ele que é o ômega, ele que é luz, ele que é raio, ele que é estrela, ele que é o luar, ele que é a manhã de sol, ele que é o iaiá, ele que é o ioiô, ele que segura o tchan, ele que é o marro-tchan, ele que passa por debaixo da cordinha, ele que desce na boquinha da garrafa. Ele, elegibou, ele, e eu falei faraó, e faraó. Ele, que é a mosca na sopa, o dente no tubarão, ele que é o sangue no olhar do vampiro, ele que é as juras de maldição, ele que é o filho reborn, que ainda não veio, ele que é o princípio, ele que é o fim, ele que é o meio, ele que é pau, ele que é pedra, ele que é o fim do caminho, ele que é o resto de toco, ele que é um pouco sozinho, ele, o nosso ditador, Alexandre de Moraes, o atestado de pena a cumprir do ex-presidente Jair Bolsonaro com as datas previstas de cumprimento da pena. A previsão é de que Bolsonaro possa ir para o regime semiaberto a partir do dia 23 de abril de 2033, para o livramento condicional referente à condenação por 5 crimes, entre eles o de golpe de Estado. A data é de 13 de março de 2037. Embora Bolsonaro só tenha iniciado o cumprimento da pena definitiva em 25 de novembro, a Vara de Execuções Penais decidiu contabilizar também o período em que ele esteve em prisão domiciliar entre 4 de agosto e 22 de novembro. Esse abatimento foi aplicado mesmo que a medida tenha sido determinada em outro processo, o de coação, e ele não foi denunciado. E diante do impasse na Câmara para votar a anistia, o projeto de lei alternativa apresentado pela oposição no Senado, batizada de Fim da Lei dos Exageros, está sendo visto como a via mais rápida, objetiva e juridicamente segura para reduzir o tempo de prisão dos condenados do 8 de janeiro. Alcançando também Jair Bolsonaro. O projeto revoga trechos da Lei 14.197 de 2021, que incluiu no Código Penal os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A Lei dos Exageros substitui a Lei de Segurança Nacional e sustenta condenações como a de 27 anos para Bolsonaro. Se a revogação passar no Congresso e virar lei, Bolsonaro deixará o regime fechado. E aí, Cláudio Caivano? Bom, vamos lá, Pavi, tem umas anotações que eu fiz aqui nos meus alfarrábios. Essa matéria sobre a data de progressão de regime do Bolsonaro, mais o pedido de laudo sobre a Papudinha e as suas condições, mais a visita de senadores à própria Papudinha para verificar as condições, ela só tem um único propósito: é a humilhação pública. É igual você condenar o Tiradentes ao enforcamento, depois esquartejar e depois arrastar os pedaços dele, né, as partes do corpo dele pelas ruas de Ouro Preto. É exatamente a mesma coisa que estão impingindo contra Bolsonaro. Na questão da lei, e nós, através de uma conversa nossa num outro programa, o Sargento Gonçalves fez exatamente o mesmo texto de lei que agora o senador Carlos Viana, que está lá como presidente da CPMI do INSS, fazendo um baita trabalho. Eu ia falar um puta trabalho, essa hora pode, né? Fazendo um puta trabalho. Você está fazendo igual.
É o mesmo projeto de lei. Por que você não manda apoiar o projeto que já está lá na CCJ? Porque o PL quer o Bolsonaro preso, você não entendeu? Porque o PL, o Partido Liberal, quer o Bolsonaro ferrado. Fiz escada agora, hein? E aí, olha só. A revogação do 359L e do 359M, para você que está nos assistindo, ela não afasta os demais crimes. Portanto, a pessoa não vai ter a sua ficha limpa. Segundo, não vai aplacar a indenização que está no cível e que é uma aberração jurídica. A gente falou disso ontem. Não existe mais il duce, né? Como você fala, il duce, el sumo pontífice, faraó, a porra toda. O povo italiano inventou isso. O povo italiano sobre o fascismo, il duce non può fare errori. O duce não pode errar. Exatamente. O duce não erra. É isso aí. O duce não erra. E aí, que vem a pergunta. O que Michele está fazendo, dando pitaco em política do Ceará, que não está lutando pela anistia, que não está falando pro Valdemar, Valdemar, olha aqui, ai, 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 entra com a DPF, ô Valdemar, ai, 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 vamos apoiar o projeto de lei do Sargento Gonçalves, mata lá, fazendo cocoricó, com política do estado do Ceará. É isso aí. Porque a verdade é que o PL quer que o Bolsonaro morra. Pronto, falei. Segredo. Claro. Você sabe quem que apoiou o Girão para o Senado? Não sei, fale. Conhece Ciro Gomes? Não conheço, é um comunista. Ciro, É um comunista Ciro imperdoável. O Alexandre de Moraes eu rezo para perdoar, mas o Ciro Gomes não. Isso aí. Ciro Gomes apoiou o Girão. Se você vê, tem 30% de dissonância cognitiva militante que é da esquerda. Não importa o que veja, pode mandar mulher negra para estábulo, pode fazer o que quiser, sempre estará votando. Tem 30% da dissonância cognitiva de direita. Bolsonaro é mito, Bolsonaro e tal. Mas nenhum dos dois faz nada se não utiliza o centro, que são 40% que estão aí dando volta. Pera aí, Alexandre Aguiar, falam pra mim, não grita não, cara. Sai, vaza, tchau. Segredo. Coitado, não vamos andar expulsando alguém. Não, eu não estou com saco. Só não mexe, que senão... Eu não estou com saco. A mesa vai para a merda. Bom, continuando. 30% de dissonância cognitiva de esquerda, 30% de dissonância cognitiva da direita e 40% no meio. A gente segura. Vai, pode falar. Segura até eu terminar de falar. Aí você precisa, para qualquer processo de anistia, esse 40% que está no meio. E esse 40% que está no meio, ratificando o que o Pavinato está falando, não interessa que Bolsonaro participe. Então, no discurso, eu ouvi um monte de senadores falando um monte de coisas contra a aberração do Gilmar, mas é puro discurso. Tem o mesmo efeito que Caivano, Pavinato e Segre falem agora. Nós falamos o que nós opinamos. E como isso muda a tua realidade? Não muda nada. Então, essa situação, eu concordo com você. O PL não sei. Sinceramente, eu esperava que o PL quisesse o Bolsonaro de novo, livre e elegível. Mas provavelmente seja parte de uma estratégia. Agora, o Bolsonaro certamente deve estar dizendo: para que miércoles eu encampei a defesa da democracia de verdade para que um monte de gente aplicasse a teoria que eu defendo há muito tempo. Na política, não é a dúvida se alguém vai te... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil.
pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.